Então, vamos... O que eu sugeri para a Verena, assim, né? De repente, vamos fazer alguma praticazinha rápida, assim, porque, bom, qual é a ideia, né? A gente poder se encontrar. Sim, vou falar algumas coisas, um pouquinho da minha trajetória, mas é para ser um encontro. E eu acho que nada melhor para a gente poder se encontrar com outras pessoas do que a gente, um pouquinho antes, assim, ter alguns momentos da gente sentir como é que a gente está nesse momento. E segunda-feira, fim do dia, todo mundo fez, deve ter feito várias coisas já hoje, então eu convido, né, quem se sentir à vontade, né, por alguns momentos. Pode manter os olhos abertos ou manter os olhos fechados, como se sentir mais à vontade. Então, primeira coisa, se observar na posição que escolheu ficar, né? Está sentado numa cadeira, um sofá, está deitado numa rede, do jeito, né, que cada um escolheu ficar, se observar para ver se realmente essa postura está confortável. Como é que está o nosso corpo nesse momento? Como é que estão as nossas pernas, nossos pés, nossas costas, nossos braços, parte da frente do nosso tronco, abdômen, peito, nossa cabeça. Está confortável, né? Se por acaso perceber algum desconforto, pode de repente procurar alguma posição onde se sinta mais confortável. E esse conforto muitas vezes está conectado à nossa respiração, né? Então a gente pode observar também nessa posição que a gente escolheu, como é que a gente está respirando, aonde acontece essa respiração. Pode observar a respiração e até mesmo o nosso batimento cardíaco, às vezes a gente consegue perceber quando a gente observa a respiração. Então, esse primeiro momento, né? A gente se encontra com a gente a partir do corpo, a partir da respiração. Talvez tenha outras sensações nesse momento circulando na gente. A gente só observa, sem interferir. Esse é o momento da gente ter uma noção qual é o nosso ponto de partida para a gente estar aqui. E esse nosso ponto de partida é sempre o ponto de partida para o encontro possível, para a escuta possível, para o diálogo possível, de onde a gente parte e o quanto esse nosso ponto de partida influencia a nossa experiência, configura também a nossa experiência. Então, a gente observa como está nosso corpo, como está nossa respiração. E aos poucos, de maneira gradual, a gente vai então finalizando essa pequena prática e cada um a seu tempo. Se quiser espreguiçar um pouco, pode se espreguiçar, fazer uma respiração mais profunda. Tomar um gole de água. Então, gente, muito interessante, assim, como surgiu essa ideia, né? A Verena falou um pouquinho, ela é muito bacana, assim, como cada um tem uma experiência, né? Tipo, eu tenho uma experiência de olhar para essa série, né, que a gente está propondo de uma forma, a Verena tem um jeito dela, cada um, né, influenciado pelas suas próprias experiências e um pouco
claro, tem alguns pontos em comum, né? A Verena citou, né? Acho que, se não me engano, ela citou antes, né? Tudo começou com um certo vídeo que eu fiz há um tempo atrás, e eu citava um autor que é muito caro para mim, que é o Marshall Rosenberg, um cara que criou a comunicação não violenta, talvez alguns de vocês já ouviram falar. E teve uma época na minha vida, né, que uma amiga minha me falou desse cara, me prestou, não, me mandou um PDF da obra dele. Aí eu fiquei um tempo assim, sem dar muita bola e tal. Daqui a pouco eu comecei a ler e eu vi que, nossa, fechava com muitas coisas que eu já vinha estudando. O que eu achei interessante, assim, que eu coloquei um pouco nesse vídeo, é que ele faz uma certa reflexão sobre a nossa cultura ocidental, né? De assim, três pilares, eu daria para dizer assim, mas assim, ele fala da nossa cultura como uma cultura que ah, ainda olha, né? Assim, milenarmente olha o ser humano como, como é que eu vou dizer assim, problemático por natureza, com uma natureza, assim, não confiável, assim. E isso, para mim, conecta bastante com os estudos de infância que eu faço e tal, e as formas como os adultos cuidam das crianças, como eles olham as crianças, como eles observam as reações das crianças. E aí Marshall Rosenberg fala sobre, né, esse olhar de desconfiança para o ser humano é visto, bom, então eu tenho que cuidar, porque se eu deixar solta a coisa, isso pode ser muito perigoso. Então eu tenho que controlar esse ser humano, eu tenho que de certa forma, adestrar. E aí ele fala assim, então, na visão dele, assim, os três métodos, né, de endireitar o humano, assim, é como se fosse colocar nele culpa, medo e vergonha. E é muito interessante pensar nesses três pontos, né, culpa, medo e vergonha. Eu gosto de pensar assim, cara, quem de nós, né, não é atravessado por isso, em algum nível, não foi atravessado nisso. Assim, se a gente for passar num sistema educacional, no sentido bem amplo, assim, né, que inclui, vamos dizer assim, a forma como a gente foi recebido na nossa família, e depois o próprio sistema educacional institucional, né? Medo, culpa, vergonha. Enfim, é uma questão. Eu tô falando essas coisas, assim, se alguém, em algum momento, quiser interromper, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, assim. Tô só falando um pouquinho desse, desse início, né, de onde surgiu um pouco essa ideia que eu comecei a conversar com a Verena. E aí, eu lembro que nesse vídeo um pouquinho eu comentei, né, e o quanto a gente, né, vamos pensar no Brasil, né, muitas vezes desconhece outras culturas que existem no nosso próprio território, né? Não precisa nem ir longe, tá aqui dentro, assim, né? Enfim, eu, por exemplo, assim, né, já começando a falar um pouquinho da minha história, assim, né? Imagina, eu venho de uma família de imigrantes, europeus, assim, uma parte da família veio da Itália, outra parte veio, de uma região que nem era bem Alemanha na época, assim, eu acho que era Prússia. E, bom, essas pessoas vieram de lá. Eu tive a oportunidade, assim, mais, acho que foi 2008, né, de fazer um estudo, né, um pouco de uma parte da família, assim, né. É muito parecido da outra parte, também acabei sabendo, assim. Então, pude fazer um estudo assim, bah, como é que era, que tipo de vida que essas pessoas tiveram, assim, que fizeram com que elas viessem para cá, e o que que elas trouxeram com elas, né? Então, eu, enfim, sou descendente de famílias bem pobres, de algumas regiões do norte da Itália, ali da Alemanha também, que vieram para o Brasil numa condição de muita miséria, assim.
muita miséria, muita exploração e tal. E aí teve muitas cisões e separações de família e tal. Aí imagina, assim, esse meu exercício de tentar imaginar que tipo de mente que essas pessoas tinham, assim, né? Muita pobreza, desnutrição, muitas crianças morriam, tal, por realmente falta de alimento e tal. Aí se promete uma terra num lugar tal. E aí as pessoas compram essa ideia, vêm para cá, e bom, são dadas algumas terras para essas pessoas, terras que não foram assim trabalhadas para receber, mas tinham terra, né? E as pessoas chegam com um tipo de mentalidade, né? Tipo assim, bom, agora eu sou dono desse pedaço aqui que me foi destinado, sem a menor, vamos dizer assim, menor questionamento do tipo, quem é que habitava essa região antes? O que que acontecia aqui, né? Então, tipo assim, vem, né? Eu digo isso um pouco pensando, eu não sou um grande conhecedor de história, me interesso bastante e gosto de escutar pessoas. Principalmente assim tem me interessado muito escutar pessoas que falam sobre as migrações e diferentes movimentos de povos tradicionais no Brasil. E aí ver, bah, tipo, assim, vamos dizer assim, os colonizadores portugueses e espanhóis, tipo assim, enxotaram, fizeram uma série de massacres e tal, abriram um espaço, daí vem, depois de um longo tempo, uma certa imigração, com muita ignorância do que estava acontecendo ali, e pessoas pobres, e aí conseguem, porque conseguem se firmar em certas redes de apoio e tal, que conseguiram, e conseguem ter um certo modo de vida, assim, né? Dentro daquela lógica capitalista, dentro de uma lógica de, como eu falei, assim, de uma cultura, de uma monocultura ocidental, baseada em culpa, medo, vergonha. E aí, assim, saem de uma condição de pobreza. Então, assim, eu venho um pouco de famílias assim, e para mim, de certa forma, eu me sinto um pouco, talvez o primeiro, olhando assim meus primos, meus parentes e tal, a primeira pessoa que, tipo, talvez, sei lá, parou para pensar outras coisas, não conseguiu me adequar a uma certa lógica, né, de manutenção dos padrões, digamos, de vida, né? Porque é isso, né? Aí sai de uma condição de pobreza, aí entram para uma classe média, né? E aí é muito interessante isso de fazer esse exercício de olhar, assim, aí como dentro da lógica dessas pessoas a coisa de meritocracia brilha, assim. Ah, mas eu me esforcei, eu batalhei, tá, 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 sem a menor noção histórica, sabe, do que aconteceu com outros povos e seres, sabe? E eu fico pensando, bah, o quanto é fácil cair numa lógica meritocrática dentro de quem viveu essas coisas, assim, sem ter um sistema, digamos assim, educacional que, vamos dizer assim, pudesse abrir os olhos para uma realidade do Brasil, né, do que acontece aqui dentro e da riqueza cultural que existe aqui. Esse é um ponto central, assim, né? Então, um pouco como é que eu posso dizer assim, para mim, eu acho que mais, assim, o meu ponto de virada, assim, na minha vida foi quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, assim. Antes disso, eu lembro que eu sempre me interessei, assim, tive um pouco de curiosidade por coisas, quando alguém falava sobre espiritismo, algumas coisas assim, me chamava atenção e tal. E assim, o que abre para mim foi sofrimento, né? Aí eu lembro um pouco do budismo, do yoga e de vários caminhos orientais que falam, né? O que faz a pessoa se mexer um pouco e querer olhar para si, às vezes é sofrimento. E eu poderia pensar a mesma coisa, assim, o que faz uma pessoa buscar um processo de psicoterapia ou crises, né? Dukkha, tem essa palavra que eu acho bonita, essa palavra em sânscrito
que quer dizer lugar apertado, né? O coração da pessoa tá ali apertado. E, bom, mas o que que a gente faz quando tá um lugar apertado? Bom, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode tentar se distrair, né? Tentar fazer alguma coisa para amortecer aquela sensação. É uma possibilidade, assim. E às vezes a gente tem a sorte, aí por isso que eu valorizo também bastante essa ideia de redes de apoio, assim, a sorte, pá, alguém um dia te comentou isso ou aquilo. E a minha sorte, no caso, foi um grande amigo. A família dele, acho que eu te contei, né, Verena? Frequentava um terreiro uma vez por semana. E eu fiquei curioso, né? Assim, eu tava meio mal, assim, e tal, e eu lembro, ele me falou, a gente vai lá tomar um passe e tal, uma vez por semana e tal. E aí eu fui. E assim, até hoje eu não saberia dizer, assim, porque aqui no Rio Grande do Sul, enfim, acho que pelo Brasil, assim, existem diferentes tradições africanas, né, vamos dizer assim, tradições religiosas, assim, eu não sei bem qual lugar que eu fui, porque foi uma experiência que não durou tanto tempo. Eu comecei a ir e, assim, eu lembro, acho que na segunda ou terceira vez que eu fui lá, participei observei, né, um ritual, assim, recebi o passe, tal, tal. Eu tive uma nítida sensação, assim, muito marcante, assim, de estar acordando. Assim, do tipo assim, oi, o que eu tô fazendo aqui? Foi muito forte, assim. Até hoje, assim, eu lembro, eu sentia várias coisas a nível de energia. Eu não tinha noção, assim, do que acontecia muito bem. E, mas aquilo me chamava, assim, bah, até hoje, assim, uma coisa um pouco misteriosa para mim, sabe? E aí eu lembro que daí chegou num ponto que ah, eu fiquei com medo, por ignorância mesmo, assim, né? Eu não tinha alguém, assim, com quem eu podia conversar sobre isso e tal. Eu também não fiz esse tipo de movimento. E aí aquela coisa, na época existia já a internet, e aí eu pesquisando sozinho algumas coisas. E, e eu sentia um monte de coisa, assim, durante a noite, às vezes, e tal, que eu, enfim, não sabia bem. Aí eu fiquei um pouquinho com medo. E um dia, por acaso, eu tava mexendo nos livros do meu irmão, e aí lá tinha um livro de Aikido. Até o Paulo tá aqui, né? O Paulo é professor de Aikido. Aí eu peguei aquele livro lá e daí eu fiquei folheando e tal, e no final tinha falava sobre meditação e falava falar sobre um pouquinho sobre taoísmo, um pouquinho sobre budismo, algumas coisas da cultura védica, mas assim bem por alto e aí, enfim, tinha algumas práticas, né, que no final aquilo me chamou muito a atenção. Assim, foi uma coisa assim super, super assim que me chamou. Ahn, ah, detalhe, né? Isso foi acontecendo em paralelo a eu cursar direito, né? Eu me formei em direito. Foi minha primeira formação, assim. Eu lembro, é isso, né? A minha sensação, assim, saindo do, do ensino médio, tipo, não tenho nem ideia. Eu fui um pouco assim, porque, né? Meus pais sonhavam, numa época que eu fosse médico, seguisse o caminho parecido com o do meu irmão. E foi muito, como é que eu posso dizer assim, obtuso para mim, sabe? Tipo, foi difícil de eu ter uma noção, assim. Eu tinha facilidade com várias áreas diferentes, mas um pouco, mas o que que me toca, tá? Foi bem difícil. Aí, como eu gostava de escrever, de ler, de tal, tal, entrei naquilo lá, daí aquela coisa de uma família tradicional assim, muito legal, né? Tá, parênteses, né? Mas aí entrou essa coisa muito forte de meditação. Aquilo me chamou demais a atenção, assim. E aí eu pesquisei, encontrei um centro zen budista, que foi o mais próximo de onde eu morava, assim. E aí foi super, assim.
me joguei, assim, de cabeça. Super difícil, nossa, assim, era assim, nesse lugar que eu frequentava, assim, hoje, assim, depois de um tempo, né, que eu comecei a estudar yoga e tal, essas coisas, eu vejo, nossa, eu entrei direto em umas práticas super difíceis, mas eu era, enfim, eu tenho um pouco uma natureza meio insistente, assim, tem uma coisa assim, para o bem e para o mal. E, e aí foi um pouco assim, né? Daí eu, ao mesmo tempo, eu fui estudando, né? Uma coisa que não tinha muito a ver comigo. Aí estagiei, trabalhei um tempo. Ah, até que, depois de um tempo, assim, eu conheci um amigo, um grande amigo, e eu, inclusive, quero convidar ele para participar desses encontros, que é o Rodrigo, né? Eu falei para ti, né, Berena? E a gente escalava junto, que era enfim, um esporte que eu gostava, ah, que eu conheci, mas não sei se tu quer falar alguma coisa. Não, eu resolvi só abrir o microfone, porque às vezes, né, fica esse silêncio, a pessoa só se ouvindo, aí eu esqueço, e aí falo com o microfone fechado. Estamos Dei uma aqui super trancadinha. abertos para interagindo com o Diego. Ah, sim, total, total. Tô, né, um pouco dando uma passada, assim, como é que eu cheguei nesse mundo, assim, e aí esse meu amigo, não sei explicar, assim, a gente conheci ele num curso de escalada que eu fiz, um esporte que eu adoro, infelizmente faz tempo que eu não pratico mais, e, e ele é um cara, assim, que eu considero super corajoso, assim, fez muitos movimentos interessantes na vida dele, assim, e naquela época ele trabalhava com yoga e tal, não sei, aquilo mexeu comigo, sim, muito, assim, também resumindo um pouquinho, né? Aí, uma época que eu tava namorando uma guria que era da Eslováquia. Aí eu acabei indo morar. Eu morei um tempo na Eslováquia, morei um tempo na Itália. Aí foi uma época que tipo, eu achei que eu tava para largar tudo aqui, só para estudar yoga, assim. Bom, aí foi um certo divisor de águas para mim, assim, também, quando eu conheci o yoga, principalmente a tradição, né, que eu tenho vínculo até hoje, assim, que tem uma abordagem muito individualizada, assim, de uma prática. Me atrai muito isso, assim, cada um tem um corpo diferente, cada um tem limites diferentes e como trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, respeitosa, né, dentro dos limites de cada um. Resumindo. E aí aquilo abriu, assim, foi super, assim, abriu, assim, para eu poder aprofundar as minhas próprias práticas, né, de Sim, meditação, de contemplação. E é isso, né, quando eu entrei nessa coisa da meditação, eu mergulhei, assim, no sentido de, vai, era o que eu estudava muito isso. Bom, eu fazia outras coisas, estudava outras coisas de faculdade, trabalhava, mas era, assim, tudo, todo tempo extra, assim, eu me dedicava muito a isso. sim. Até que eu eu passei uma crise, eu tive uma crise bem difícil, assim, tava com enfim, uma outra relação, não era com essa guria da Eslováquia, e aí um amigo meu me recomendou uma terapeuta, né, e foi um grande divisor de águas, assim, bah, foi a minha primeira vez, né, que eu fiz um processo terapêutico, assim, que acabou sendo longo, assim, e, a, e assim, eu lembro que nos primeiros meses, assim, de, de processo, essa psicóloga, ela me sugeriu a leitura da obra da Alice Miller. Volta e meia eu cito ela, assim. E a Alice Miller é uma autora, assim, é uma psicanalista, né? Tem uma formação em psicanálise, mas ela é um pouco, como é que eu vou dizer assim, critica a psicanálise clássica, a forma como foi se desenvolvendo as visões teóricas do Freud e de outros pensadores, assim. E ela fala muito sobre a infância. E aquilo foi muito chave. Assim, um outro grande divisor de águas para mim, assim.
E para mim, assim, como é que eu vou dizer, assim, bom, já assim, gostava, me interessava muito pelo budismo, estudava, depois surgiu o yoga, essa tradição que eu tenho esse vínculo, que também é uma tradição que estuda bastante a parte, vamos dizer assim, filosófica, mais aprofundada, assim. E aí, assim, eu sei que um dos eixos centrais, né, desses caminhos tem muito a ver, assim, com uma contemplação de por que que a gente, assim, a gente desenvolve fixações em identidades, né? Tipo assim, eu sou assim, assim, assado, e aí eu tento manter. Eu acho bonito a forma como o Lama Santen, por exemplo, ele fala sobre a roda da vida, né? Todo detalhado, né? Aquela mandala, aquele desenho, assim, cheio de detalhes, assim. E lá no centro, assim, né? A partir de avidya, né? De uma certa ignorância, aí surge tem os três animais, né? O javali, o pombo, a cobra, que representa, assim, bom, o javali, assim, bom, aquilo que eu acho que eu sou. Então, eu sou isso daqui, e aí depois, vamos dizer, o pombo tem a ver com o tipo de ação que eu faço no mundo para sustentar essa identidade. E a cobra tem a ver com a defesa, né? Tipo, defesa e ataque, né? O ataco, tudo aquilo que coloca em risco essa identidade, assim. Então, para mim, assim, no meu processo pessoal, assim, começar a pensar a infância, a nossa infância, como um período muito sensível, onde a gente vai se apegar muito a certas identidades e papéis e tentar sustentar eles, para mim foi um grande divisor de águas, assim. Aí, a nível pessoal meu, né, de um mergulho, assim, terapêutico, assim, de ver, assim, por que que talvez seja tão difícil para mim tal questão, enfrentar esse tipo de medo, ou mesmo, assim, por que que eu sinto tanta vergonha naqueles momentos? Aí, como eu falei antes, medo, culpa, raiva, né? Esses pilares, assim, como é que eles acabaram afetando a mim, né? E, bom, a partir disso, depois surge, né? Eu tava nessa época já dando aula de yoga, né? Eu fiquei, acho que eu dei aula, assim, até a pandemia, mais ou menos. É, até a pandemia. Depois eu, enfim, acabei parando. Não parei completamente, assim, mas foi um movimento que foi fechando um ciclo. Uhum. E nesse período, uma amiga minha muito querida estava também vivendo uma certa crise de um trabalho que ela não estava gostando muito. Aí ela tem uma irmã gêmea que, enfim, também estava conversando com ela sobre o que que a gente poderia fazer e tal. Elas estavam trabalhando com um negócio lá e juntando uma grana. Aí eu conversando com ela sobre essas coisas de infância que me interessavam, tal, 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 tal. Aí surge a ideia assim, que tal se a gente criasse um espaço em Porto Alegre para acolher crianças, um espaço, enfim, no início assim, né, a gente pensou assim, um espaço onde a gente possa oferecer algumas atividades interessantes, assim, sabe, tá, 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 tá. E aí, isso em 2013, depois a gente foi maturando um pouco, estudando, né? Eu fui trazendo algumas coisas que eu estudava, cada um foi contribuindo. Aí tem um outro amigo meu que entrou também, e a gente, cara, por que a gente não cria um espaço de assim, de um livre brincar, onde a gente, como adulto, o nosso papel fica mais numa certa mediação dessas Uhum. relações, né? Diego, Fala. me permita te interromper só um pouquinho. É Claro. porque eu estava escutando a tua história e estava meio que na expectativa de te ouvir falar sobre essa coisa do livre. Travei, não foi, gente? Tem uma travadinha. Voltei. Mas, enfim, olha só, eu senti muita vontade de pontuar isso, porque você vem falando, né, desse Diego sério, desse Diego da yoga, desse Diego que está se aprofundando, que está ali remexendo suas questões.
E eu aqui na minha cabeça pensando, mas tem também o Diego da ludoteca, o Diego o Diego que posta vídeo tocando violão. E por que que eu fiquei assim, pensando muito esse contraponto que você falou, dessas identidades desse Diego em busca dessas conexões mesmo, como não só uma pessoa que está no seu processo de transformação interna, mas também nesse processo de criar coisas no mundo que gerem essa possibilidade das infâncias que transcendam essa monocultura. Então, é esse Diego que jogou semente no mundo com a ludoteca, pulo do gato, né? Enfim, e várias outras experiências. Você é uma pessoa, você é pai, você deve ser inclusive um corte aí em algum lugar da sua história, a experiência do Francisco ter vindo ao mundo. E o que eu ia colocar assim nesse lugar de pensar um pouco essa função de mergulhar mesmo, de mergulhar, assim, às vezes, no nosso lodo mesmo. E isso tem tudo a ver com a sua formação, porque você é uma pessoa que estuda a questão do trauma, mas, ao mesmo tempo, você é aquela pessoa que olha para essa questão da infância, que pensa na questão da afetividade, do apego seguro, como uma possibilidade saudável, e também é essa pessoa que traz a Deu uma travadinha no final. para cortar minha empolgação, porque quem me conhece sabe que eu sou empolgada. Aí quando eu começo a me empolgar, o negócio trava. Mas o que eu ia dizer é isso, né? De pensar essa função dessas duas coisas nesse processo de desenvolvimento humano. Os mergulhos profundos e esse também, esse emergir, esse submergir e olhar de forma encantada ao mundo, que a arte traz, que o brincar traz. Eu fiquei muito pensando nisso, assim, né? E eu acho interessante que você dialoga com as duas coisas, dialoga com essa coisa da arte, do brincar, do lúdico, e dialoga também sem ignorar a parte difícil, os mergulhos, os mergulhos profundos, as conexões com o que dói, com o que incomoda. E aí eu queria um pouco, eu te interrompi um pouco para você falar sobre isso, né? O papel dessas duas coisas nesse teu processo de autotransformação e seguindo também isso que você acabou de dizer, né? Que essas sementes no mundo que você começa a jogar. Essa semente, por exemplo, de espaço brincante, enfim, de como nas relações isso frutifica. É isso. Isso é muito interessante. E com certeza, assim, essa experiência, né? Porque a Ludoteca Pulo do Gato, ela surge em 2014 até hoje, né? Hoje eu não tenho mais um vínculo tão direto, né? Porque, é, mais ou menos faz um tempo, assim, eu tô me dedicando mais a trabalhar como terapeuta, né? E tô mais nos bastidores, mas, assim, até a pandemia também, né? Eu tava super, assim, engajado, assim, em todas as atividades possíveis. E é um espaço que, assim, né, eu falei um pouco de livre brincar, onde os adultos têm um papel de uma mediação, né? Mas é também uma rede de apoio de famílias, né? Muito. Isso é bem chave, assim, né? Mas essa coisa do brincar, nossa, foi muito rico, assim, nesses anos, assim, e aprofundando essa reflexão de, assim, que tem tudo a ver com essas coisas que eu estudava dentro da psicologia sobre, digamos assim, o impacto da infância na nossa vida adulta. Mas aí, tipo, peraí, eu tô trabalhando então diretamente com crianças, tô vendo ali vários, assim, vamos dizer assim, esse pulsar, esse brincar potente acontecendo. E aí a questão, assim, como é que isso vai sendo, digamos, muitas vezes nublado, né, na nossa vida? Que tipo de experiências que a gente vai tendo ao longo do tempo que vão nos nublando? E é muito, para mim, é muito chave, assim, daí eu comecei, enfim, estudar alguns autores, assim, e eu me lembrava muito, assim, de coisas, principalmente do Zen budismo, assim, que é um marco, assim, importante para mim, de algumas
porque assim, bah, né, essa coisa digamos assim, estar presente, tal, mas eu tô ali vendo a criança fazendo aquilo tudo, aquilo é muito potente, tá lá, tá tudo ali, né? A questão é assim, como eu faço para cultivar esses potenciais, e bom, ela vai se bater com outras crianças, outras coisas e tal, e é que tipo de fala, que tipo de acolhimento que eu posso ter com elas, que não amassa, sabe? Não apaga aquilo. E um pouco, assim, um processo de estar se colocando vamos dizer, contemplando isso, tentando viver isso, errando muito, muito. Isso vai um pouco, assim, um pouco, assim, vai acontecendo dentro de mim também. Eu acho que dentro de qualquer um, né? E, enfim, tu falou, agora, assim, essa coisa séria, às vezes, né? E dependendo, né, sei lá, eu me lembrei um pouco do budismo, assim, que às vezes tem uma coisa muito séria e tal. E eu tava lembrando da Amanda, da Amanda Sena e a Carol Sena, as Amanda, duas, né? assim. Tipo assim, em várias oficinas que elas trazem temas de educação e tal, principalmente presenciais, né? Acho que no online eu não sei se tem como fazer isso, mas assim, em vez de, tipo, vem fazer uma prática de sentar, meditar um pouco, fazer um alongamento e tal. Não, vamos cantar, vamos brincar um pouco. E é muito interessante como aquilo abre, né? Muito, né? E isso, um pouco do que tu estava falando, eu me lembrei de um documentário muito... Assim, cara, esse documentário eu vi e eu assim, cara, mas olha as qualidades que esse documentário está mostrando. E aí eu penso em várias coisas terapêuticas ou de caminhos espirituais e tal. Um documentário que se chama Terreiros do Brincar. Tem um Hum, documentário que chama Território do Brincar, que é tem. maravilhoso, maravilhoso, Território do Brincar. Mas tem outro que é Terreiros do Brincar, que chama. Sim. E até tem meio pirata, de repente. Não tem que olhar no meu. Eu Ahn, peguei essa referência com a Amanda Sena. Eu não me lembro, também. eu não me lembro por onde foi que eu assisti, não, mas eu posso dar uma olhadinha em qualquer coisa depois compartilho com, com todo mundo, porque vale a pena. Eu não sei se eu consegui, agora eu fiquei na dúvida se eu consegui ele inteiro ou se eu assisti. Eu acho que é por uma plataforma que tem de vídeos educativos, eu esqueci o nome agora, mas Tem uma trancadinha. e é isso. Para eu, Tinha pra eu não uma me vez uma empolgar e te plataforma atropelar. capaz. Tinha uma plataforma bem interessante que eu vi esse tempo que não tem mais, que é Videocamp. Tinham vários documentários É legais esse ali. mesmo, Videocamp. Não tem É, mais? não, Tô arrasada. felizmente. Talvez tenham outras, né? Mas esse, eu lembro, assim, por exemplo, foi muito, assim, muito tocante, né? Acho que foi em 2017 que eu vi esse documentário, não lembro bem. Mas, assim, em 2016 eu fiz uma formação muito massa com um cara, imagina, um velhinho de 90, ele tinha 93 anos naquela época, e é um cara que se dedicou, desde 1947, ele desenvolve um trabalho que ele chama de jogo de pintar, né? E, bom, ele, assim, aconteceu um pouco ao acaso, claro, uma pessoa muito aberta, né? Mas ele aconteceu, né? Tipo, ele é um judeu que foi, assim, alemão e tal, fugiu da guerra lá, fugiu para não morrer e tal, acabou parando na França, e aí ele estava sem trabalho e tal, uma função, e aí ele conseguiu um trabalho numa escola de órfãos de guerra. E, e ele era, tipo, é muito interessante, ele era responsável pela parte da recreação. Aí tinha, muito interessante a história desse cara, Arno Stern, o nome dele. E aí ele tinha muitos poucos materiais ali à disposição, e tal, mas ele conseguia tinta e papel e tal. E assim, lentamente, ele foi criando ambientes onde as crianças podiam pintar, né, de forma mais livre, sem ser tão direcionadas e tal. Tô super resumindo, assim.
E ele acabou achando muito rico aquilo, as experiências que ele estava tendo com aquelas crianças e tal. E aí, depois de um tempo, ele cria um ateliê onde ele abre essa possibilidade de um livre pintar, um livre desenhar e tal. Passam-se as décadas, vamos dizer assim, e ele começa assim, a estruturar um pouco, assim, o que que ele pode ver. Ele até chama de escrita selvagem, ele dá o nome, assim, e ele não fala, tipo, ele não coloca como arte, ele fala como, aquilo é um jogo, né? Ele cria um tipo de cenário com algumas, vamos dizer assim, algumas regras, assim, básicas, e onde cada um se expressa de uma forma livre. Beleza, tô dizendo isso porque daí ele começa a falar assim, de vários princípios, né? Que ele, várias potenciais que ele vê que se desenvolvem na pessoa, né? E não é só para criança, né? Para várias idades. E aí eu lembro que quando eu vi esse Terreiros do Brincar, aí eu lembro da pessoa falando, né, das qualidades, né, que se desenvolvem nas crianças e nas pessoas que participam de uma vida mais próxima dentro de uma, vamos dizer assim, de uma cultura popular forte, onde, vamos Isso. dizer, onde de geração em geração são passadas coisas importantes. E eu lembro assim, cara, tu vê, né? Aqueles princípios lá que o cara tá falando naquele jogo de pintar, olha só como isso daqui aparece aqui, né? Então, sim, tem muita conexão, assim, eu fui fazendo, assim, de observar, assim, a Sim, importância do brincar, do, vamos dizer assim, e o que que é um brincar genuíno, né? Um brincar genuíno está muito conectado com vínculos, né, que as crianças vão tendo com adultos e uma certa, um certo repertório que colabora para o desenvolvimento dessa criança e tal. E, enfim, nesse quesito, essa monocultura ocidental uhum, sim, não é muito favorável, né? E aí, de novo, puxando um pouco a ideia, né, dessa série, né, que a gente está querendo abrir, assim, convidar pessoas que isso, pensam fora desse tipo de lógica, assim, que tiveram outras experiências, pensando, sabe, isso, se possível, assim, pessoas que conheçam diferentes culturas populares do Brasil que vivenciem esse tipo de coisa isso. e que têm outro tipo de experiência com cuidado. Então, Sim, um pouco isso, claro, também, daqui a pouco pessoas que conhecem outras coisas, assim, além do território do Brasil, assim, mas eu sinto, assim, acho que tem sim. tanta coisa para a gente aprender dentro aqui do nosso território, sabe? E um cara que me inspira muito, muito, muito nesse sentido. Enfim, fui resumindo um pouco algumas coisas, mas um cara com quem eu estudei uma época é o José Pacheco. Fiz uma imersão com ele muito bacana uma época. E ele é um cara, né, que incansável, né? Assim, vamos dizer assim, militante assim da área da educação, assim, da transformação das escolas, né? Da transformação da escola como um reprodutor de uma monocultura Sim. para vamos dizer assim, acho tão bonito assim a forma como ele coloca assim, imaginar a escola como ah, assim uma teia comunitária de criação de novas tecnologias sociais. Ele usa essa expressão, assim, eu acho isso. E aí isso conecta com tanta coisa que, enfim, eu acabei estudando, por exemplo, daquela autora Alice Miller que eu falei, tal, tal. Ou de outros, né, como mais recentemente, né, eu fiz essa formação com Gabor Maté, bastante focada em experiências traumáticas, em uma certa visão de cuidado, né, dessas Uhum. questões. E, enfim, e aí o cara, Diego, tá tão conectado a esses assuntos todos. Enfim, fala, Verena. não, eu vi que Indira levantou aqui a mão Ah, e também estou de olho no relógio. Por quê? sim. Porque, como a proposta da gente, é porque conhecendo uma parte das pessoas que muito lindamente vieram prestigiar essa primeira conversa nossa, eu sei que muitas coisas que você falou conectam com várias coisas também da história pessoal de várias pessoas aqui. Você
Eu travei, minha gente? Não, não, tá fluindo. Não? Então, Indira levantou a mão. Você ainda não conhece, mas uma das... Agora travou. Agora. Mas Mas voltou. voltei. Então, eu só queria, na verdade, não vou falar muito não, é que eu sinto que tem muitas conexões que você falou aqui, que conectam também com histórias de pessoas que estão aqui nesse espaço. Então, a gente aproveitar esses últimos 30 minutinhos para fazer essa escuta e traçar, talvez, esses paralelos, costurar essas referências. E aí, Indy, pode desmutar aí para a gente te escutar. Hey! Todo mundo, boa noite. Cadê Diego? Sumiu aqui para mim. Mas eu ouvindo Diego assim, né? E as várias experiências e esse tema da infância é um tema muito caro, assim, né? Muito fino. Caro, eu nem gosto mais de usar isso. Fino, negócio fino. Negócio bonito e importante. E esses dias ontem, que foi festa de Iemanjá aqui em Cachoeira, né? Eu tava, nossa, foi lindo assim. E aí eu tava com uma criança, amiga de uma amiga, Noca, e ela me fez pensar muito assim, porque Noca, a mãe dela optou, né? A mãe e o pai optaram por dar a Noca os espaços que ela merece, assim, né? E desafiar mesmo a lógica da sociedade que vai dizendo o que é, né, lugar para criança, o que não é lugar para criança, e limitando as expressões do corpo, da subjetividade, né, das crianças, a partir dessas divisões, assim, né? E é muito lindo ver experiências que desafiam esses lugares que, para mim, é uma dobra da colonialidade mesmo, que é o adultocentrismo, assim, né? Tipo, sociedade centrada no mundo adulto. E aí, eu conversando com Noca, vieram várias questões, assim, né? Tipo, por que é tão difícil, né? Criar espaços ou lidar com espaços junto com crianças, né? Estando ali na disposição de brincar com aquele ser misterioso. E eu fiquei pensando, o mistério é muito assustador e as crianças são puro mistério, né? As crianças são, La Roça, que é um autor que eu gosto muito, fala, são seres de uma potência de abertura que assusta a gente, que é adulto, cheio de questões, né? Cheio de couraças, assim. E aí eu fiquei lembrando de uma experiência. Aí o que me veio foi a primeira coisa, né? Lidar com o mistério que a criança pede, que a gente abra espaço dentro da gente, para a gente realmente acolher esse, esse, esse ser, né? Que já é ali completo de potências e que precisa de amparo, né? Para ser o mistério que veio ser, assim. E aí, eu fiquei me perguntando muito, caramba, o que é que a gente precisa desaprender? Mais do que o que é que a gente precisa aprender sobre o que é ser uma criança. O que é que a gente precisa desaprender, assim, dentro das nossas experiências, né? De trauma, Uhum. como crianças que foram tão, sei lá, humilhadas, torturadas em vários níveis e tolhidas nas nossas potências, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, desaprendizados, e aí fiquei até pensando, cara, eu quero escrever sobre isso, desaprendizados para um olhar sobre a infância, assim, né? Porque, nossa, é preciso desaprender muita coisa para escutar, de fato, o que uma criança está dizendo, assim, e não tratar ela, sabe, abafando a potência que ela tem pelos medos que a gente carrega. E aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando,
quais coisas de fato a gente está disposta a romper e quais coisas a gente ainda tem muito medo de romper. E que esse é um ponto de partida muito importante para lidar com a infância. Quais coisas eu anuncio que eu estou disposta, mas, na verdade, aquilo não entra no meu corpo, assim. E como eu olho para isso, para poder ser um terreno fértil para uma criança, para a brincadeira de uma criança, para não interferir a partir de lugares que eu não estou conseguindo assumir, que eu tenho medo de lidar, abrir mão mesmo, assim, né, como adulta. E eu lembrei muito de uma experiência que eu tive lá no NEINFA, que foi o de fazer uma cartografia do coque a partir das crianças e ver quais lugares, a partir do olhar das crianças, quais lugares a comunidade ia acolher como lugares de reconstrução. E aí foi muito lindo viver isso, assim, de os lugares assim que os adultos pensavam eram lugares ligados a utilidades assim, é, de mentes, né, que estão ali na funcionalidade do trabalho, da vida útil. E as inutilidades assim que as crianças cartografaram foram inutilidades maravilhosas, assim, radicais, sabe? Lugares para revitalizar que se vinculavam a isso, a lugares que eram para brincar, que eram para lugares vinculados a essa não utilidade, assim. E aí eu fico pensando nisso, né, dessa experiência, de alguns lugares que a gente conseguiu estruturar, organizar a partir do olhar dessas crianças, e fiquei pensando muito de como a gente fazer isso, né? Como a gente ativar redes que a gente possa ouvir de fato a criança, porque eu fico vendo muito, né? Tem a Assembleia dos Anciãos, tem a Assembleia, né? Não sei o quê, as pessoas sábias. Eu fico pensando, e a Assembleia das Crianças, né? Para a gente ouvir essas potências e desaprender as coisas a partir desse outro repertório, né? Infantil, da brincadeira, da inutilidade, da radicalidade da vida no aqui e agora, assim. Aí fiquei pensando muito nisso e acho que se vincula, né, a criar espaços de brincadeira, criar espaços onde as crianças sejam protagonistas, é estar disposta, assim, a uma escuta muito fina que toca nesses lugares, né, da, que a gente tem medo mesmo de abrir mão como adulto, assim. Fiquei pensando muito como aqui a gente pode, sei lá, começar a pensar, talvez, quais são as inutilidades, sabe, que a gente precisa acessar para ouvir a potência das crianças e reorganizar a vida, reorganizar os espaços, reorganizar essas fronteiras, né? O que é de criança, o que não é de criança, quando é que a gente para de ser criança, tudo isso é dado de fora, né? Quando é que a gente para de ser criança? Essa pergunta fica me martelando. Quando é que eu parei de ser criança? Eu não sei. E aí sempre tem a escola dizendo quando você para de ser criança, né? Eu fico lembrando da escola que quando você passa, né, para essa pré-adolescência assim, dentro dessa lógica, você ganha uma caneta, você começa a escrever de caneta. E eu fiquei pensando, ai, que emoção, né? Aí esses dias eu fiquei, caralho, é muito violento, porque é não poder apagar, é não poder usar. Como assim eu vou ter que escrever de caneta agora? É não poder errar, né? E essas coisas que parecem pequenas, assim, né? Se a gente está disposto a reorganizar, eu acho que a gente consegue ir quebrando essas fronteiras mesmo do que significa essa caneta, sabe? E, sei lá, a gente como adulto mesmo, abre mão das canetas que a gente está usando, assim, as coisas que a gente, né, fixa. Enfim, elucubrações da parte da fala de Diego, da tua fala. Gratidão.
Gente, coisa boa, já ouvi mais um sotaque. E ó que tem sotaque diferente aqui, viu? Eu queria ouvir mais, assim. Diego, me permita, assim, fazer esse convite, porque eu acho que essa provocação de Indira, as desaprendizagens e as inutilidades infantis, parece tão bonitinho, mas é um negócio muito desafiador para o mundo adulto. A gente olha para isso e fala assim, oh, que fofinho, é mesmo, por que não? Mas aí, na prática... Gente, me perdoe a conexão. Mas, enfim, temos aí educadoras, educadores, pais, mães aqui no grupo. E eu queria também fazer esse convite, né? Se alguém quiser também trazer algum ponto, assim, tanto de desafio quanto de inspiração mesmo. Já que estamos aqui no Inspira e Faz, né? Eu acho que é importante. Alguém se inscreveu ou posso falar? É você, tá com a palavra. Então, gente, me chamo Luísa. Antes de tudo, é bom falar que eu trabalhei com Verena, é uma escola aqui no Rio Grande do Norte, e aí eu conheci essa doçura de mulher aqui no RN. Então, gente, antes de ser mãe, eu optei por ser educadora, então me formei desde 2010 na área de biologia. E aí a pedagogia me encontrou em 2019. Eu digo que me encontrou porque eu recebi um convite de uma escola de 2 amigos que abriram aqui no Rio Grande do Norte com essa pedagogia freiriana para educação infantil. E aí eu trabalhei até 2021 lá e esse ano voltei, Verena. Novidade. Estou de volta no Rio Grande do Norte, nessa mesma escola da pedagogia freiriana, agora não somente como educadora, agora não somente como educadora, mas sim mãe de uma estudante também nessa escola. E aí, de todas as vivências e falas de vocês, o que veio muito à minha cabeça foi justamente no ano de 2019, quando eu aprendi a querer ser mãe, porque até então eu tinha falas, e aí Vera sabe demais, assim, eu tinha falas de dizer que eu não queria ser mãe, que eu não me sentia capaz de maternar, e aí, por ironia do destino ou não, Luna surgiu na minha vida, e aí tá ali, por isso que toda hora eu tô olhando para cá, para frente, que ela tá bem aqui na minha frente. E aí agora eu tenho uma criança linda, maravilhosa, de 3 anos, que é desafio por completo, né? E aí, agora com esse papel de observar e entender ela em uma escola totalmente diferente da escola dela do ano passado, eu pude meio que começar a quebrar essas amarras que eu estava tendo com ela, no sentido de é como se a gente, enquanto mãe, tivesse que cumprir etapas como se fosse um videogame. Ah, ela chegou 1 ano, tem que cumprir isso e isso. Chegou 2 anos, tem que cumprir isso, isso e isso. Chegou 3... Enfim. E na outra escola que ela estava, que era uma escola que eu falava muito, uma escola de concreto, porque não tinha uma árvore dentro da escola. Mas, infelizmente, era que a gente estava podendo proporcionar o ano passado. E agora ela está em uma escola totalmente aberta, de salas abertas, de um quintal enorme para explorar, investigar, enfim. E ela, em 1 semana de vivência nessa escola, eu comecei a tirar essas amarras e eu pude perceber que nela também. É bonito de ver assim, as marquinhas de machucados no pé, é bonito de ver ela querer subir uma árvore, que ela não fazia isso na escola, enfim. A mãe professora, o pai professor, imagine como é a nossa rotina, né? Então, proporcionar essas vivências estava sendo bem restrito, assim, a gente quase não saía com ela. E aí me veio muito na fala da... Eita, eu esqueci o nome, não está aparecendo para mim. Que falou antes de mim. Indira? Dizendo dessas... Isso, perfeito. Me veio muito Malaguzzi com as...
É. Veio muito Malaguz com as 100 linguagens da criança, né? E é tão bonito de observar quando a gente começa a potencializar essas 100 linguagens. Em vez de tolir, a gente potencializa. E aí observa coisas que você, enquanto adulto, parece que você não se permite também, né? Nessas 100 linguagens, assim. Com todas as nossas amarras vividas, eu fui uma aluna que tive que colocar meu braço esquerdo para trás para poder escrever com a mão direita, porque não permitia que eu fosse canhota. Então, tipo, tem algumas coisas assim da minha educação escolar, vamos dizer assim, da minha vivência escolar, que se fizesse isso hoje em dia com minha filha, eu acho que eu ia destruir a escola. Então, em 2023 eu inicio essas novas vivências e oportunizando minha filha também estar junto comigo, assim, no mesmo espaço, eu enquanto educadora, ela enquanto estudante, e aí estamos nesses desafios. Assim. Acho que eu falei demais. E não foi só desafio, não, foi desafio e muita inspiração também, viu? Essa coisa da natureza que você trouxe, nossa, que bom que Luan tá podendo vivenciar isso, assim. Janaína também levantou a mão. Pode desmutar, amiga. A palavra está com você. Oi, vocês estão me ouvindo? Te escutamos. Está um pouquinho abafado, mas a gente está ouvindo. Ah, tá bom. Deve ser por causa desse fone que não é muito bom, mas Pode infelizmente ser. eu não tenho outro. Se vocês conseguirem fazer um esforço. A gente consegue. Para ouvir seu sotaque carioca maravilhoso. Né, uma profusão de sotaques, muito bom. Muitos sotaques, muitos sotaques. Eu vou falar muito rapidamente para não estourar aí o tempo, né? Sei que segunda-feira deve estar todo mundo cansado e tudo mais, né? Mas eu achei interessante demais a fala da Indira, né? Trazendo um outro ponto de vista para a fala do Diego. E aí eu também queria fazer uma abordagem dentro da minha vivência, né? Eu não sou uma educadora formal, né? Mas eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, sou uma mãe de santo, e eu tenho uma atuação fora do terreiro também, que é uma atuação educacional, né? Eu acredito que aquilo que a gente aprende no terreiro pode ser uma narrativa para a gente levar para fora do terreiro e provocar mudanças, né? Propor mudanças, né? Outras formas de pensar e de olhar o mundo e de viver, né? Para além dessa monocultura aí que o Diego trouxe. E aí, enquanto a Indira estava falando, né, sobre essa coisa da gente desaprender, né, e da gente tentar perceber a infância a partir de olhos além dos nossos traumas, eu pensei muito numa condição de infância que a gente vive dentro da Umbanda, que é a presença das crianças espirituais, das idejadas. E o quanto que essa presença é provocadora, porque a gente se vê num corpo de adulto, muitas das vezes senhoras e senhores, pessoas idosas, tendo aqueles trejeitos de criança, né? O quanto que isso é bonito, o quanto que isso ensina, mas o quanto que isso é perturbador. Porque se a gente não tiver mesmo numa entrega sincera e disposto a desaprender um pouco sobre essa infância que a gente aprendeu, né, enquanto a nossa vivência como criança, vira um problema gigantesco, né? E aí aquela coisa mesmo de cutucar a dor para a gente poder trabalhar esse trauma dentro da gente, né? O Diego também trouxe esse ponto. Então, eu só queria mesmo pontuar isso, né? Essas diversas expressões de infância, diversas expressões do que é ser criança, inclusive uma expressão dentro de um ambiente
de conexão espiritual, né, como é a Umbanda, e a oportunidade que a gente tem de lidar com esses traumas, de rever as nossas vivências e também de buscar revisitar e desaprender e aprender, né, como é essa possibilidade de uma outra infância leve, liberta, lúdica. E aí pensei também no quanto que a dança e a música dentro do terreiro são extremamente importantes e potentes, né? E o quanto que isso traz também uma ludicidade para a gente poder exercer, né? Esse brincar e essa infância, e o quanto a gente pode se conectar tanto com as crianças espirituais quanto com as crianças que estão ali, né, nos seus corpinhos materiais, e o quanto que a gente pode fazer uma grande rede também dentro do terreiro, e o quanto que é possível, aí também fica esse exercício para mim, expandir toda essa possibilidade lúdica da Umbanda para fora do terreiro, que aí o meu desafio. Assim. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, assim, foi potente, está sendo potente. Muito, muito obrigada pelas partilhas, pelas falas. É isso. Não só esse espaço hoje, né? Mas você já é convidada aqui da série para a gente Ah, é verdade, conversar, né? né? Já está agendado. Você já disse seu sim, então já tô começando a divulgar. O Paulo abriu aqui a câmera. Você quer falar também alguma coisa, Paulo? Oi, tudo bom? Estão falando de criança ali. Eu estava ali numa partida de Uno com meus dois, que agora eles aprenderam e virou um vício aqui na casa, né? E o pequeno ali de 4 ali, ele é surpreendentemente muito bom nesse negócio. E acho que ele tem uma veia meio gaiata, assim como eu, e ele não basta ele ganhar, ele tem que esfregar na nossa cara, assim, né? A vitória, né? Então, mas aí eu fiquei pensando, assim, e na verdade me veio uma reflexão meio oposta, assim, do que vocês estão falando, mas não no sentido de discordância, assim, né? Mas é algo que o tempo não vai nos permitir, mas depois eu converso com o Diego, assim, né? Mas me vem no sentido oposto na questão dessa coisa do equilíbrio, assim, né? Entre uma educação muito repressora, né? E uma educação que a gente quer, né? Mais libertadora, assim, né? Longe de culpa, longe de... o Diego falou a tríade, né? Culpa, vergonha e medo, né? E medo. Isso. Então, assim, e eu sou professor, né? Sou educador, sou pai também, e trabalho numa instituição de menores, né? Que estão com algum problema com uma lei. Então, essa coisa, assim, desse jogo entre a liberdade e a delimitação, me é muito cara essa reflexão, né? Assim, porque a gente está num espaço repressivo, por um lado, e é uma unidade masculina, então também tem todo um legado de repressões à masculinidade, dada pela masculinidade tóxica, né? De nos limitar, nos colocar, nos limitar na nossa expressão também. Mas, por outro lado, também até onde algumas linhas são necessárias, né? Assim, então é isso, assim, não tenho nada pronto para dizer para vocês, é mais foi o que eu me vim pensando, assim, né? E como eu vim da tradição também do Aikido, né? Que o Diego até citou,
Na tradição das artes marciais, a gente fala muito isso, né? Da importância da forma, mas a importância de abandonar a forma, né? Assim, então, a forma é um caminho de liberdade também, né? Então, a disciplina também ela é libertadora, né? Nesse sentido. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Como andar nesse caminho tênue aí, de não ter algo repressor, mas também não cair num jogo de que, né, parece que eu me isento da minha obrigação, seja de pai, seja de educador, e digo, não, faça o que você quiser, né, pois é tudo na lei, né? E aí vamos ver o que dá, né? E também vejo muitas crianças, às vezes, muito perdidas né, por falta desse diálogo ali, né, para dar essa forma, para que depois eles possam se libertar dela. Mas vai ficar na reflexão, depois acho que o Diego me passa isso por um zap longo ou um vídeo lá na internet, aí você me marca, viu? Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom ver caras conhecidos que eu admiro muito. E adorei te escutar, assim, vi que... Falei, cara, Diego, tem umas coisas do Diego, assim, eu vi que ele fez mil coisas, assim, né? E eu sou meio assim, né? Eu vou fazendo coisas e vou entrar lá. Também já escalei, também já fiz não sei o que, também não sei falar. Muito, muito gostoso te escutar, Diego. Obrigado. Ai, valeu. Eu acho que esse tema que tu trouxe dá para ser um baita encontro sobre isso, porque é um tema de muita Eu reflexão, acho assim, também. na minha experiência na ludoteca, assim, principalmente, assim. E, claro, de paternidade também, mas, assim, tema gigante. Até pensei a que a Janaína tava falando, né, da experiência que ela tem, né, vivência, né, de terreiro, e o quanto formas são importantes, assim, né, enfim, de se transmitir, de se manter, que dão aquela, vamos dizer assim, eu imagino, né? Tu pode estar falando bobagem, tu pode me dizer, né? Mas, enfim. E uma coisa que eu ia falar, comentar um pouquinho que a Indira trouxe vários assuntos interessantes, né, na tua fala, Indira. E eu gosto... Teve uma hora que eu falei uma coisa e eu não sei se eu fechei a ideia, assim, mas, né, bom, essa é a minha experiência da ludoteca, e não só da ludoteca, né, que eu trago até hoje, assim, brincar, ah, como, vamos dizer assim, bom, um pouco tem uma raiz, brincar, tem uma raiz na palavra vínculo, né, e, e é uma questão um certo critério, assim, que eu gosto de observar em crianças pequenas e tal, e o quanto a gente consegue manter isso depois, assim, né? Porque tu trouxe, quando é que a gente vira adulto e tal. Tipo assim, brincar como um tipo de ação que não tá preocupada com as consequências dessa ação, assim, tu tá totalmente focado naquela ação, seja o que for, e às vezes a gente fala em brincar, a gente tem ideias meio pré-prontas, ou de um brinquedo específico, ou disso, ou daquilo, mas brincar é uma coisa muito ampla, né? E assim, onde assim, e é legal assim, crianças bem pequenas assim, dá para ver assim, tá fazendo aquele movimento, aquele juntando isso, aquilo, não tá tão preocupada com o que vai acontecer depois. Existe um certo prazer em si naquilo que é feito. E aí, eu gosto de pensar assim, bom, nós adultos, né? Por isso que é coisa de desaprender assim, eu tenho na minha vida momentos de viver isso, né? Onde eu me dedico a atividades, onde as atividades em si são o fim, sabe? Independente de como vai ser um resultado ou outro. Eu conecto muito isso com várias coisas que eu estudei, me dediquei, que tem a ver com espiritualidade, assim, principalmente budismo, yoga, assim, né? Uma questão de uma qualidade de atenção em algo, né? E, bom, também lembrei do que tu falou de utilidade e inutilidade. Lembrei tem uma obra do Krenak, né, que chama A Vida é Inútil. Acho que é muito interessante, porque tem muita coisa pra gente aprender, né? Enfim. Gente, eu fechei aqui a câmera para ver se eu travava um pouquinho menos. Mas eu queria, por favor, se eu pararem de me escutar, Deu uma travadinha. Paramos.
Tipo, agora, parou. Isso. Mas o que eu queria dizer é que eu sinto que a série foi aberta com aquilo que foi mesmo o sentido do que eu e o Diego viemos há uns 2 meses atrás conversando, né? Que é essa ideia de ser uma agrofloresta, que é o lugar de colocar sementes. Eu acho que ouvindo Luiz, essa nova experiência na escola, aí no RN que você está, Luísa, que bom que você voltou para aí, que eu sei que é um lugar que é dos seus afetos. Daria para fazer um encontro com o Paulo e aprofundar o que o Paulo trouxe, daria para fazer um encontro com a Indira, com a Janaína, enfim, com todos que estão aqui. E a ideia era justamente essa, que fosse um policultivo. Então, eu achei maravilhoso que a gente tenha começado com essa grande dispersão de sementes. E ouvindo tantos sotaques diferentes, nossa, foi muito sentido do que imaginamos, assim, sabe? Essa possibilidade de ouvir, de dar espaço para que a pluralidade surgisse. E ela não surgiu só enquanto um tema que foi percorrendo a história do Diego, mas ela também surgiu enquanto a presença de todos vocês aqui. Então, eu queria muito agradecer e dizer que, inclusive, não estou falando só da boca para fora, não. Acho que, de fato, desse pequeno grupo aqui, desse primeiro encontro, podem sair muitas conversas futuras da série Inspira e Faz. E agradecer Diego por ter sido esse fio condutor, assim, por ter nos proporcionado, assim, usar a história dele como pretexto para estar aqui juntos conversando. E é isso, Diego. Eu passo a palavra para você para dar fazer suas considerações finais. Enfim, acho que só tenho a agradecer também, né? A disponibilidade de escuta de vocês e tal. Porque é isso, a ideia é um pouco essa, né? A gente quer convidar pessoas para conversar. E hoje foi um momento de abertura. Então, é isso, agradeço mesmo, assim, adorei escutar quem sentiu vontade de falar e tal. Então, agora o próximo, não lembro bem, né, Verena? Daqui a 2 semanas, A gente que tem vai coisa ter do que dar carnaval, né? Tem Isso, isso, a gente né? vai ter que dar um recessozinho para o carnaval, porque ninguém é de ferro. E aí a série volta na segunda-feira após carnaval, que é dia 27 de janeiro. E a ideia é que a gente continue com esse espaço de encontro de 15 em 15 dias. Esse próximo não vai ser com 15 dias de intervalo por conta do carnaval, mas que a gente tenha esse espaço nesse horário das 19 horas, sempre às segundas-feiras. Por favor, dispersem essas sementes também por onde vocês estiverem, assim. Para mim foi muito maravilhoso, assim, estar aqui e escutar essa pluralidade toda se manifestando. O Evanildo ligou a câmera e aí eu queria te ouvir. Você quer falar, Evanildo? Que está Não, falando daqui da Bahia, porque é muito lugar. Hoje eu estou de ouvinte. Eu Tá adorei certo. escutá-los. Agradecido bastante aqui, assim, muito valorosas as falas de todos. A gente também agradece. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e vamos continuar aí com esse espacinho de encontro bem especial, tá bom? Um cheiro. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite. Tchau, galera. Não consigo abrir a câmera para dar tchau, não, viu, gente? Mas eu estou aqui acenando para a câmera. Voz, tá falando. Confia, velho. A gente confia. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.